Muito bom dia a todos que nos acompanham agora no programa Manhã Viva. Sou eu, Graciele Reis, mais uma vez convosco. Daqui a pouco vamos para a nossa sala de estar para falar de um tema importante no dia de hoje: os desafios para uma boa saúde mental dos jovens. Nós sabemos que muitos deles passam, às vezes, por ansiedade, por depressão, a pressão de universidade, mercado de trabalho. Então, vamos saber mais sobre esses desafios e como podemos também ajudá-los. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser definida como o estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, pode lidar com o estresse habitual do dia a dia, trabalhar de uma forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a comunidade em que se insere. Então, nós vamos falar daqui a pouco para ouvir mais, para sabermos mais, entendermos também esse conceito de saúde mental, especialmente na vida dos jovens. Então, daqui a pouco estarei à conversa com o João Albuquerque, que é psiquiatra e diretor clínico do Centro de Recuperação de Menores das Irmãs Hospitaleiras em Assumar. Mas antes, como é habitual, para cada início de manhã, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vamos falar sobre jovens, com certeza fica no nosso coração, na nossa lembrança, o que se passou um pouco mais de um ano atrás, a Jornada Mundial da Juventude. Então, falando sobre jovens, vamos rezar um trecho da oração da JMJ 2023. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha, ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhes levarmos o Evangelho vivo. Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora sim, vou me sentar aqui na nossa sala de estar para ter a nossa conversa. Muito bom dia, doutor João Albuquerque. Bom dia, Graciela. Prazer estar aqui. É um prazer também. Obrigado pelo vosso convite para estar aqui convosco. Sim, sim. Um assunto importante que iremos falar hoje. E retomando, doutor João Albuquerque é psiquiatra e diretor clínico do Centro de Recuperação de Menores das Irmãs Hospitaleiras em Assumar. Onde fica Assumar? Concelho de Monforte, no distrito de Porto Alegre. Fica a cerca de 30 km a sul de Porto Alegre. Portanto, é bem no interior do país, na região rural, muito longe dos grandes centros, mas conseguimos, felizmente, ter uma dinâmica muito interessante, muita atividade, é uma casa muito viva, muito cheia de vida. Que bom. Quantos jovens estão lá? 120 pessoas do sexo feminino. O nosso centro é dedicado a crianças do sexo feminino. Naturalmente que com o evoluir do tempo, porque depois não há outras soluções para apoiar estas jovens, muitas delas vão ficando. Portanto, temos uma população muito heterogénea, com pessoas que vão desde os 4 anos de idade e neste momento até uma que tem 67 anos de idade. Portanto, há um pouco de tudo nesta casa. É uma grande família. Sim, sim, que bom. E antes da gente ir ao nosso tema propriamente dito, vou pedir que se apresente de forma geral, como começou esse trabalho com crianças e jovens, a também chegar a estar nas Irmãs Hospitaleiras. Muito bem. Isto é a vida que nos vai dizendo também, não é? E temos que estar abertos para perceber o que é que a vida nos vai dizendo. Eu sou psiquiatra de formação, psiquiatra de adultos, enfim, eu fiz a minha formação na altura no Hospital Júlio de Matos, que é agora o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Depois decidi vir viver com a minha família para o Alentejo e para Porto Alegre, nomeadamente, e pouco tempo depois de cá estar foi-me proposto pelo Instituto das Irmãs que começasse a trabalhar neste centro. Eu sempre gostei de reabilitação dentro da área da psiquiatria. Não era questão necessariamente dos jovens, até porque há uma área
que é uma especialidade de pedopsiquiatria, portanto, psiquiatria de infância e adolescência, e esses naturalmente são os psiquiatras mais dirigidos para estas faixas etárias, mas era o contexto da reabilitação na saúde mental. Portanto, foi esse contexto que me seduziu e que motivou a começar a trabalhar no centro, não é? Porque, de facto, temos um pouco de tudo, como vos disse, a nível de idades, mas porque também temos muitos jovens, naturalmente que fui-me interessando também, e tinha que ser assim mesmo, aprendendo e interessando mais pelas questões ligadas à saúde mental da infância e da juventude, nomeadamente, e, portanto, esta área de trabalho foi crescendo e foi se desenvolvendo naturalmente ao longo dos anos. Já são 27 anos que estou no centro e, portanto, naturalmente as coisas vão evoluindo. Sim, sim. Bom, no início eu li uma breve definição da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental, mas o senhor poderia nos explicar mais, antes da gente entender no geral, assim, o que é saúde mental, uma qualidade de vida também nesse sentido, para depois a gente falar sobre os jovens. Essa é sempre parece tão linear, não é? O que é saúde mental é estar bem, não é? A pessoa sentir-se bem. Parece ser fácil a ideia, mas curiosamente é das questões que mais surge habitualmente pelo lado contrário. O que é doença mental? Muitas vezes pergunto mais o que é doença, não é? Eu acho que é até mais positivo perguntar o que é saúde, ou qual é a diferença entre saúde e doença, porque a fronteira, de facto, não é uma fronteira estanque e definida, é uma fronteira fluida e dinâmica. Isto é bom ou pode ser mau, quer dizer, das duas maneiras. Quer dizer que todos temos o potencial, enquanto pessoas saudáveis, de adoecer, mas também todos temos o potencial, enquanto estando doentes, de voltar ao nosso estado de saúde. É uma dinâmica que existe e que temos que ter sempre presente. Daí até que em psiquiatria não se fala de doença X ou doença Y, mas fala-se de perturbação. Um bocadinho tentando traduzir esta ideia de que a pessoa, tendo uma doença, não está marcada por essa doença. É uma perturbação, uma vulnerabilidade que pode ser reequilibrada e permitir que a pessoa volte ao seu estado de saúde. Ela não é a doença, ela está com a doença. Está com a doença, não é a doença, muito bem, não é? Não se resume à doença e não fica obrigada, agarrada, bloqueada na doença. Outro aspecto que complica esta definição é o facto de que é normal, todos nós, enquanto seres humanos, temos esta capacidade de sofrimento. Temos todos os dias difíceis, temos todas situações difíceis, situações que nos desafiam, situações que nos causam angústia, ansiedade, preocupação, tristeza. Portanto, há uma série de experiências humanas que são experiências difíceis, que encerram sofrimento em si mesmas. Dizer que porque estou com uma experiência de sofrimento estou doente não faz sentido nenhum. Isso é uma capacidade nossa, enquanto ser humano, que enriquece a nossa experiência enquanto ser humano e que tem que ser olhada com naturalidade. Não é? Portanto, a doença também não é por aqui que se define. Esta definição que a Graciela apresentou traduz algo que tem a ver com um estado prolongado. Não estamos a falar de situações temporais de definição. Estávamos constantemente em situações, hoje estou mais doente, estou menos doente, estou muito bem, estávamos sempre a mudar. Não, a vida não é uma linha reta, né? Exatamente, há sempre variações, há sempre mudanças e isto vai acontecendo. Talvez aquilo que melhor defina a situação entre saúde e doença mental seja a relação da pessoa consigo própria e porque começava por dizer a capacidade da pessoa ter consciência de si própria e de se gerir, não é? E é quando a experiência de sofrimento é de tal forma radical, de tal forma intensa, que a pessoa se sente perdida de si própria, sente que não tem recursos para lidar com isto, sente que não sabe por onde resolver, por onde ultrapassar aquela experiência de sofrimento, em que necessariamente sente necessidade de ajuda, que então podemos falar de doença. Quando a pessoa sente que já foi ultrapassada por aquela experiência, que não tem recursos para lidar com aquela experiência, e isto de uma forma arrastada, eventualmente. Pode haver um momento ou outro, mas pode-se resolver por si mesmo. Agora, quando isto se arrasta de uma forma mais ou menos prolongada, pode ser dias, semanas, meses, anos, então aqui estamos a falar de doença. E uma outra forma ainda também que acho interessante e que encerra tudo aquilo que diz esta definição é a ideia de a pessoa ter o potencial de se realizar plenamente enquanto pessoa humana. E eu acho que isto também é uma forma
mais significativa até e mais abrangente, sendo um bocadinho mais subjetiva, mas neste sentido em que realizar-se enquanto pessoa humana implica respeitar todas as dimensões da pessoa e reconhecer nela a capacidade de se manifestar e de se desenvolver e de se viver em todas essas dimensões, sim, nomeadamente a dimensão espiritual também. É claro que podemos falar de saúde espiritual, mas sim, eu acho que a saúde mental encerra necessariamente também a saúde espiritual, não é? Isso. Sim, bom, mas e falando então sobre os jovens especialmente, né? Temos visto realmente um número maior de jovens com perturbações mentais, enfrentando desafios, né, nessa área. Quais são os principais tipos de perturbações? Eu não sei se também podemos falar a palavra transtornos. Transtorno era uma das designações que se usava até há algum tempo na tradução. O termo base é disorder em inglês. Depois as definições, as traduções às vezes variam, não é? Perturbação, transtorno, enfim, vamos tendo épocas e modas. Agora estamos na perturbação e esta que tem ficado agora, não é? Há esta ideia, de facto, Graciela, como disse, que tem aumentado o número de jovens que sofrem com problemas de saúde mental. Porquê esta realidade? De facto, para podermos falar disso, eu acho que era importante separarmos aqui duas áreas da doença mental ou do sofrimento psíquico. Uma delas, aquilo que são patologias claramente definidas, com um substrato neurológico que está reconhecido. Não temos, naturalmente, hoje em dia ainda a capacidade de saber exatamente que alterações é que existem a nível encefálico, mas essas alterações existem. E são perturbações que, inevitavelmente, digamos assim, por mais que o percurso de vida, o contexto ambiental do jovem, todos os fatores positivos que podemos propor, integrar na vida desse jovem, eventualmente não impedem que essa doença se manifeste. É qualquer coisa que tem uma base biológica clara, não é? Outro aspecto, no fundo vai ter muito mais a ver com aquilo que são as experiências mais próximas daquilo que é o cidadão comum e a pessoa que não chega a passar pela doença mental, são as questões de ansiedade, de depressão, que são experiências que nós conseguimos perceber o que é que deve ser. Perceber, só passando pela situação de doença, eventualmente é que a pessoa tem mesmo consciência do que é que isso é. Mas é mais próximo esta experiência de estar ansioso, esta experiência de estar triste ou com pouca energia, etc. Não é? E, portanto, essas são aquelas que são mais reconhecidas, são mais faladas e é aquelas que se diz que são mais frequentes agora. Não sei se porque são mais frequentes, se porque estamos mais atentos, mais despertos, mais disponíveis para as reconhecer. Temos uma sociedade mais humanizada, que valoriza mais o sofrimento psíquico, exatamente, e que por isso mesmo se preocupa mais em ajudar pessoas que estão nessa situação. Não sei, de outra maneira, se considerarmos aqui uma pirâmide de necessidades em que temos sempre as necessidades mais básicas e que pouco a pouco, tendo estas supridas, podemos pensar noutras um bocadinho mais diferenciadas, afetivas, emocionais, intelectuais e desenvolvimento cognitivo, até as espirituais. É como se, de facto, num mundo, um mundo ocidental, em que as necessidades básicas estão à partida, digamos, garantidas da grande maioria da população, começamos a orientar-nos para outras necessidades e a valorizar outras necessidades que em épocas anteriores eram secundárias, digamos assim. Era muito mais primordial garantir a sobrevivência, garantir aquilo que era básico. Porque isto está garantido, começamos a olhar mais para aquilo que são outras dimensões do ser humano, outras necessidades do ser humano e a estar mais sensíveis e mais preocupados com aquilo que são os problemas de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se esse maior número de jovens com ansiedade, com depressão, também tem a ver com os tempos de hoje. Sim. Né? É um bombardeio de informações, muitos jovens diante de telas, telemóvel, videogame, se acaba também tendo um certo isolamento. E isso acaba ali vindo uma ansiedade, sem falar a questão assim de pressão para poder passar na universidade. Depois, como que vai ficar na hora do mercado de trabalho. A conjuntura atual também favorece isso? Exatamente. Portanto,
uma sociedade muito mais exigente, não é? Por um lado, mais alienante, com todos esses recursos que, de alguma forma, procurando que haja uma facilidade maior de contacto com o mundo, com os outros, com o conhecimento, com tudo, mas que porque essa facilidade é de tal forma imediata e próxima, acabam às vezes por fechar a pessoa em si mesmo com o seu objeto, não é? Com o telemóvel, ou com o tablet, ou com o computador, e é como se o mundo passasse a ser vivido de uma forma quase virtual, não é? Isto verifica-se mesmo em termos da relação humana e da dificuldade que muitos jovens parecem manifestar agora no contacto direto, no contacto pessoa a pessoa, em que esta proximidade física, em que este estar sem nada pelo meio que me proteja, que me dê algum tempo, sei lá, para elaborar uma resposta escrita, que não mostre a minha expressão, ou que eu possa até compor a minha imagem com Photoshop e coisas deste género. Ou inteligência artificial, hoje. E vamos por aí fora, não é? Pronto. Já não somos nós e já há qualquer coisa que vai lá para lá de nós. Mas tudo isto, de facto, acaba por, paradoxalmente, alienar mais o jovem, não é? E, ao mesmo tempo, uma sociedade, como dizia, extremamente exigente. Ou seja, já não me chega ser bom filho, bom amigo, ter gosto naquilo que faço e que tenho naquilo que é o meu contexto, tenho que ser bem sucedido, tenho que estar sempre em competição, tenho que ter uma boa imagem, tenho que estar dentro daquilo que é o modelo vigente, tenho uma série de exigências e de obrigações escrutinadas a todo o momento, porque ao mesmo tempo tudo aparece, tudo é visível, não é? E com as redes sociais também aí há um paradoxo, por um lado, da pessoa sentir que tem a possibilidade de partilhar momentos muito pessoais facilmente com toda a gente, mas ao mesmo tempo sentir-se observado a todo o momento. E isto, de alguma forma, também ser uma exigência e uma pressão constante que a pessoa se impõe a si própria. E, assim, eu percebo também que as redes sociais, o problema não são as redes sociais, o problema não é usar as redes sociais. Claro. Mas é como se usa e a postura que vai ter ali diante, né, daquela rede social, diante de como se constrói aquela dinâmica ali de encontro e de relações. Mas eu mesma sou uma pessoa super ativa também em rede social, mas acaba a gente sofrendo a tentação de ter as comparações, de achar que a relva do vizinho é mais verde, e essa coisa que o senhor falou de buscar ser visto, tudo viralizar. E se isso também no jovem que ainda está no seu período de formação gera uma ansiedade, porque eu não tive tal número de visualizações, porque eu não tive os likes e tal. Se isso, essa atmosfera, né, acaba também gerando uma ansiedade. A questão não são as redes sociais, disse muito bem, e com isto não estamos a dizer que as redes sociais são um problema e que é qualquer coisa que devíamos questionar ou pôr em causa, não é isso. A rede social pode ser, de facto, uma mais-valia muito grande quando não põe em causa o espaço de partilha direto, de vivência, de proximidade com os outros e de vivência, ou seja, quando não toma conta da vida da pessoa. Aquela ideia de uma vida virtual, em que é toda organizada à volta só deste tipo de experiência, através das redes ou destes mecanismos. Quando isso começa a ser o foco, então entramos quase um bocadinho naquilo que são os contextos das adições. Não é? Algo que organiza a minha vida e que bloqueia tudo o resto. Este é o grande problema das adições. Há muitos contextos que podem ser aditivos no sentido de dar algum prazer à pessoa. Falamos de adição, de dependência, quando de facto isso vai encerrando a pessoa cada vez mais e a sua vida se resume cada vez mais a isso. E fica dependente daquela situação. E tudo aquilo que acontece ali é altamente perturbador para a pessoa. Quantos likes, e se viram, e se gostaram, e se não gostaram, e se estive bem. Porque a minha vida se resume àquilo e aquilo é a coisa mais importante do mundo. Agora, quando isto está na minha vida, a par da minha relação com os meus amigos, com quem eu saio, com quem partilho coisas, com quem faço coisas, com a minha família próxima, nuclear e alargada, é uma mais-valia, naturalmente, e é mais qualquer coisa que venha enriquecer a minha vida. E quais são os sinais de alerta para os pais, educadores, avós? Sinal de alerta de que aquele jovem em casa,
na escola precisa de ajuda em termos da sua saúde mental? Talvez aquilo que é mais imediato e que toda a gente reconhece, não é? São jovens que têm comportamentos desintegrados, não é? Jovens que não conseguem estar de uma forma estável numa sala de aulas ou em alguma atividade, jovens que criam relações conflituosas e entram em situações de conflito sistematicamente, jovens que têm atitudes destrutivas, agressivas, sem causa aparente ou com uma reação de irritação e de descontrole emocional desproporcional àquilo que é a situação. Isto são as situações mais fáceis de identificar e de perceber, e são situações que, lá está, não é uma vez que acontecem, mas são situações que, repetindo-se e definindo um padrão de funcionamento deste jovem, são situações que nos alertam e que dizem alguma coisa não está bem, porque isto não é a experiência normal de quem está com saúde mental. Não é? Quem está bem. Talvez o que é importante falarmos aqui também é exatamente a situação oposta. Aqueles jovens que são quase como fantasmas. É isso que eu ia perguntar, se existia também a situação oposta, assim, de... Ninguém dá por eles. De letargia, digamos assim. Os colegas de turma têm o seu aniversário, convidam a turma e esquecem-se de convidar aquele colega. Pois eu esqueci, não me lembrava que ele estava lá. Os professores lembram-se dos alunos e deste aquele... e aquele de quem é que é aquele? Quase não se lembram dele. Passam quase como se não existissem, passam quase sem se manifestar. E são jovens profundamente fechados em si mesmos, isolados, distantes, incapazes de criar relações significativas e, portanto, vivem num discurso interno muito fechado, muito consigo próprios. Em caso, eventualmente, se não houver uma família mais proativa e mais atenta, ele está bem, as coisas correm bem, não há problema nenhum, fala pouco, mas é assim mesmo, e as coisas vão andando e eventualmente desenvolve-se aqui o terreno para acabar por surgir mais tarde uma perturbação grave, ou até já está a existir uma perturbação grave, e que é difícil de identificar. E assim, se percebe que o jovem assim, procura ajuda ou então é aberto para ter algum tipo de ajuda psicológica, psiquiátrica, ou até mesmo os pais, que às vezes também podem ter pais que não querem admitir que o filho está com algum problema. Então, como assim, entre as famílias, há essa iniciativa de procurar ajuda? Exatamente. E isso é uma questão muito significativa, esta perspectiva de sistema em que o jovem se insere, não é? Porque não é só a questão não se passa só por identificar sinais de alerta e, portanto, precisa de ajuda e vamos procurar ajuda. A família olha sempre para o seu filho como filho. Não é como doente, não é? E, portanto, se ele não está bem, a última ideia que passa pela cabeça eventualmente é a questão de estar doente, não é? Ou está rebelde, ou está a portar-se mal, ou está a arranjar problemas. Se ele está doente, será até que ponto eu, pai ou mãe, também participem nisso? Há uma culpabilidade aqui envolvida que também bloqueia um bocadinho esta necessidade. Se ele está doente, a nível de saúde mental, então vão dar medicamentos e os medicamentos psiquiátricos deixam as pessoas apagadas e para sempre este estigma. Mais do que de psiquiatria ou ao apoio de psicologia, psiquiatria, é esta ideia de que são tratamentos agressivos que comprometem a pessoa nas suas capacidades. E, portanto, isto é um estigma muito forte que ainda existe e que faz com que as pessoas, muitas vezes, se retraiam na procura de ajuda. Ou seja, deixar aqui esta ideia de que procurar uma consulta é uma consulta, é uma opinião, é um parecer técnico de alguém que pode ajudar a perceber se, de facto, é ali uma crise que se resolve ou se há, de facto, patologia, aquilo que eu dizia há pouco, há patologias que não têm a ver com este ou aquele fator, são coisas com base biológica e que é importante, de facto, dar uma ajuda estruturada, técnica para aquela situação. E uma consulta é só isto. A partir daqui se vai haver um tratamento, se não vai, como é que se faz, como é que não se faz. Isto é sempre negociado com as pessoas, com a família, com o jovem e daquilo que lhes faça mais sentido também. Muitas vezes, eu diria se calhar a maior parte das vezes, são as escolas começam por sinalizar, porque os jovens têm o seu funcionamento e em casa há uma dinâmica familiar que se vai organizando, cada um no seu papel e, portanto, as coisas vão correndo naturalmente. E há particularidades, mas que são particularidades naturais. E muitas vezes é na escola, quando tem que se funcionar mais num contexto social, que surgem as dificuldades, que não se manifestam num contexto de família, mais fechado, mais nuclear, mas manifestam-se depois num contexto mais alargado da relação social. E é muitas vezes a escola que sinaliza
naturalmente sinalizando para a família depois acaba por procurar ajuda para tentarmos intervir. Não é? E aqui em Portugal, especialmente, há uma diferença nessa questão da saúde mental entre o jovem que vive num local mais rural do que nos grandes centros? Eu diria que na manifestação da patologia, eventualmente, ou na dimensão dessa manifestação, não há grandes diferenças naquilo que são a prevalência das patologias. Estou a pensar, seja aquilo que é mais específico dos jovens, as perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, perturbações de espectro do autismo, perturbações depressivas na juventude, perturbações da área psicótica ou perturbações de ansiedade, a prevalência não é muito diferente. A diferença surgirá naturalmente no acesso depois a cuidados de saúde e a acesso aos recursos, ao apoio. Nos centros urbanos haverá muito mais facilidade a esse apoio, porque nas áreas rurais muitas vezes a distância é grande, os recursos são mais escassos, há menos técnicos também, e portanto isso pode dificultar mais o acesso. Também o facto de não haver tanta literacia, tanta informação sobre saúde mental pode levar a que as pessoas não reconheçam tão facilmente a situação de doença, não é? Agora, a prevalência de facto não é muito diferente. Curiosamente, nas áreas urbanas, por ser um contexto muito mais anónimo, diria eu, muito mais impessoal, em que as pessoas eram muito mais desligadas umas das outras, a rede de suporte da comunidade não é tão segura como é na ruralidade. E estas fora a agitação dos grandes centros, a correria. Sempre há um nível de ativação, de excitação, que é completamente diferente também, não é? E, portanto, aí, de facto, estas perturbações mais comuns, que têm a ver com perturbações de ansiedade, nomeadamente, essas são mais fáceis de acontecer nos meios urbanos do que nas zonas rurais. As zonas rurais têm uma comunidade, para o bem e para o mal, muito, muito próxima, que muitas vezes é muito acutilante, no sentido de pode ser muito crítica, mas também é muito suporta muito quando é necessário. Portanto, há aqui as duas faces da moeda, mas de facto há uma rede muito mais consistente de suporte. Nós vamos falar no próximo bloco sobre como ajudar esses jovens, né, com o tipo de tratamento que podemos oferecer, que se pode oferecer aos jovens. Então, continue ligado no programa Manhã Viva e já voltamos depois do intervalo. Então, voltamos nesta segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, cujo tema é Jovens Portugueses, Desafios para uma Boa Saúde Mental. Eu estou aqui com o Dr. João Albuquerque, que é psiquiatra e diretor clínico do Centro de Recuperação de Menores da Congregação das Irmãs Hospitaleiras. Ele está especialmente a atuar em Assumar, e nós já tivemos a presença aqui de religiosas, de outros profissionais que trabalham com as irmãs hospitaleiras. E a congregação tem um carisma de hospitalidade, acolhimento, partilha, atributos de sua missão evangelizadora e que estendem-se até os mais jovens, que têm a oportunidade também de fazer voluntariado nas instituições que são geridas pelas irmãs, além de toda a gama, assim, todas as valências, né, de atendimento das irmãs hospitaleiras e, especialmente, Dr. João Albuquerque atua com os jovens e, por isso, está cá conosco para falarmos dos desafios hoje em termos de saúde mental dos nossos jovens portugueses ou os que vivem cá, né? Porque tem em Portugal, né? Porque cada vez temos mais imigrantes e que... Sim. É a juventude, né? Sofrendo os mesmos dilemas, né? Bom, então, nós falamos sobre as principais perturbações, falamos sobre os estigmas, né? Para buscar ajuda, e a família também ter a consciência de buscar ajuda. Mas, então, falando agora, como que é possível ajudar? Vamos dizer que uma família que superou o estigma... reconheceu, sim. Temos aqui o nosso jovem, nosso filho, a nossa filha com uma questão importante. Qual o primeiro passo a ser dado? O primeiro passo já foi dado, então. Já foi. Então, é o segundo. Exatamente. O primeiro passo foi conseguir pedir ajuda, não é? Sim, o segundo. E ter esse contacto no contexto técnico, não é? É evidente que depois, conforme a situação, poderemos organizar esta ideia de projeto ou plano terapêutico. Seria redutor dizer
face ao diagnóstico, prescreve uma medicação e pronto, e faz o tratamento. Não pode ser isto, naturalmente. Nomeadamente nos jovens, muito menos. O jovem é uma pessoa em construção, uma pessoa em desenvolvimento e, portanto, independentemente do diagnóstico, da patologia que ele apresente, compreendê-lo e compreender isto numa perspectiva de alguém que está em crescimento e em desenvolvimento é sempre muito importante. Não é? E como em qualquer outra situação, tudo aquilo que nós vamos definir tem que ser como equipa que trabalha em conjunto. Não é o profissional que desenha, define e resolve as coisas. Tem que ser o profissional que cria um trabalho de conjunto com a pessoa que está doente, com o jovem neste caso, e com as pessoas mais próximas dele, habitualmente com a família, né? Com os pais, alguma pessoa de referência. E é neste conjunto, então, que definimos as situações. E eu acho que é muito importante pôr sempre esta perspectiva, porque as pessoas vêm procurar ajuda e, de alguma forma, vêm também, porque, como começámos por dizer, vêm com um sentimento de impotência, de incapacidade para lidar com a situação, vêm na expectativa de que alguém me resolva o problema e me resolva a situação. E temos que reequacionar um bocadinho isto. Isto acho que é muito importante também, como segundo passo, dizer: tu tens capacidade, tu tens poder para lidar com isto. Sozinho não, mas tens poder, não estás posto de lado na resolução da situação. És tu que vais resolver isto. Eu estou cá para te ajudar. Eu e mais alguém que nós vamos ver, eventualmente, se será importante ou não. Portanto, esta ideia de que a pessoa é o centro da solução, não só do problema, mas da solução. A responsabilidade que está na mão de cada pessoa. Responsabilizando-a, mas capacitando-a também. Sim. Isto é muito importante, não é? Não dizer-lhe: estás muito mal, não tens hipótese nenhuma, eu tomo conta de ti. Era um segundo momento em que estávamos ainda a debilitar mais a pessoa, em tirar-lhe toda a possibilidade de tentar continuar a ser pessoa e continuar a tentar lutar para se organizar e para fazer algo face à sua situação. Isto é muito importante, por ao contrário de dizer: não, tu tens capacidades, precisas sim de ajuda, estamos de acordo e eu vou tentar ajudar. Não é? E esta perspectiva acho que é uma base fundamental para que tudo corra da melhor forma. Responsabilizamos, capacitamos, envolvemos a pessoa, damos espaço para que ela possa também dizer do que é que lhe faz sentido ou não faz, o que é que sente que daquilo que nós desenhamos como intervenção funciona melhor ou funciona pior. E, portanto, tentarmos sempre colocar-nos neste papel de alguém que está a apoiar, que está a suportar, mas que não é a solução. Eu nunca posso ser a solução. Mas também há o risco do jovem querer se acomodar ali numa medicação, por exemplo, assim, às vezes o médico chegou, prescreveu, às vezes não tem esse olhar sistêmico, e aí tem ali a medicação que vai resolver sim, o problema, claro. Mas corre esse risco de o jovem se acomodar? Claro. Curiosamente... Não que não precise, desculpa, não que não precise. Exatamente. Ter casos que, obviamente, precisa de uma medicação, mas eu digo assim, que às vezes pode ter sido indicado só aquele tratamento, resolve ali, mas não tem aquela profundidade de olhar para si, a consciência de si, trabalhar a resiliência. E essa é a nossa responsabilidade. Nós, técnicos, temos essa responsabilidade de despertar o jovem para esse aspecto. Não é? Curiosamente, num primeiro momento, a maior parte das situações passa até pelo contrário. O jovem resiste a um apoio farmacológico. Entendi. É muito mais fácil aceitar um apoio psicológico, um apoio de alguma terapia, pode ser terapia da fala, terapia ocupacional, que tem papéis muito significativos em algumas situações de doença, que são coisas que passam pela relação com o outro, são coisas que têm uma perspectiva mais natural, não é? Quando falamos de medicamento, falamos de algo que parece que é assim estranho, não é? Uma coisa química. Que vai gerar dependência. Embora nós temos química, não é? Cá dentro. E, portanto, a primeira reação é de resistência, não é? Também por isso, o dizer ao jovem que é uma proposta de ajuda para que ele faça o seu trabalho, não é o medicamento a solução em si mesmo, pode ser, e que essa proposta pode ser sempre reequacionada e repensada, dependendo daquilo que ele sinta que vale ou não vale a pena usar. E, portanto, isto dá-lhe espaço para, ok, não me estão aqui a impor esta medicação, é para experimentar, posso experimentar, logo vejo se gosto ou se não gosto. Não é? Portanto, isto pode permitir ultrapassar um bocadinho esta resistência inicial. Depois podemos ter este problema seguinte, que é: isto funcionou muito bem, eu estou-me a sentir muito bem, está resolvido.
Não precisa ser mais achar nada. que acaba sendo mascarado, né? Exatamente. E, portanto, dizer-lhe que esta medicação continua sempre a ser um suporte, e o suporte está a ser bom, mas com este suporte, então, que trabalho é que tu tens para fazer agora? O que é que sentes que é importante equilibrares, reorganizares, ajustares na tua vida, nas tuas relações, na tua relação com o teu trabalho, de estudo, do que seja, na dinâmica familiar. O que é que achas que tens que tentar ajustar para que este equilíbrio que alcançaste agora se possa manter e, eventualmente, este apoio farmacológico, quem sabe até pode ser retirado, não é? Não tem que ser, mas eventualmente até pode ser minimizado e pode ser retirado, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que a medicação não resolve, a medicação é um suporte para que o jovem se recupere no seu equilíbrio e, a partir daí, consiga trabalhar aspectos que sem este apoio não conseguia trabalhar. Não é a medicação especificamente com a sua ação terapêutica específica, nunca podemos reduzir só isso. Há sempre esta ideia de que, com isto, tentar ir sempre mais além. Sim, e além de uma terapia, medicação quando necessário, é também muito salutar o jovem estar numa atividade física, investir numa habilidade artística, aprender música, isso também é terapêutico também? Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, estamos a falar de atividades que são estruturantes em termos do seu funcionamento psíquico global, não é só uma coisa intelectual, não, são formas, portanto, a falar de expressões artísticas ou de expressões mais motoras, mais físicas, mas tudo isto são formas de reorganizar e de estruturar o nosso funcionamento psíquico. Isto pode ser, eu habitualmente ponho isto sempre como qualquer coisa que tem mais do que o aspecto lúdico. Não é? A pessoa tem este espaço de trabalho que é o estudo, habitualmente, não é? Portanto, é a sua obrigação e que tem que tentar cumprir. Tem aspectos muito terapêuticos, que é a sessão com o psicólogo, ou que é a farmacoterapia, mas depois há isto. E agora, no teu tempo livre, como é que tu gostavas de ocupar o teu tempo? Mas ocupá-lo de uma forma construtiva, de uma forma criativa, de uma forma que te dê algo mais, que acrescente algo mais a este projeto de tratamento que estamos aqui a fazer. Não é? E, no entanto, quando falamos de ansiedade ou depressão, está provado, está estudado, há muitos estudos que mostram isso claramente, que o exercício regular tem uma ação tão eficaz quanto um medicamento específico para situações dessas, não é? E, portanto, esta ideia de exercício regular, mas há jovens que não têm nada a ver com exercício, não tem a ver com eles, não é a maneira como eles se manifestam, nem como eles funcionam. Ok, podem ler, podem aprender música, podem rezar, se estão ligados à religião. A fé também está comprovado cientificamente que quem cultiva a fé tem melhorias na sua saúde como um todo, seja uma questão física, seja uma questão mental. Está também estudado objetivamente que são práticas que ajudam a um equilíbrio da pessoa e uma recuperação em situações de doença. Portanto, e lá está, estamos aqui a dizer o quê? Não é que eu sei o que é que tu deves fazer, que é bom para ti, diz-me tu o que é que para ti te faz sentido, o que é que achas que gostas mais de fazer e que te pode ajudar. E dentro disto vamos discutir possibilidades para integrar mais qualquer coisa, não é? Aliás, habitualmente falamos disto antes de falar de medicação. Ok? Então o problema é este. O que é que achas que podes fazer para melhorar? O que é que achas que te pode ajudar? E começamos por aí habitualmente. Podia fazer um bocadinho mais de exercício, podia ter um bocadinho mais de contacto com este ou com aquele amigo, podia... eventualmente não dizem porque querem estar mais agarrados ao telefone, ou à internet, ou ao tablet, ou aos jogos, não é? E essa é outra resistência que às vezes temos que ajudar a tentar ultrapassar, porque é muito fácil, é muito confortável, está e não está desligado, está alienado, lá está, não acontece nada. E também o jovem está cercado de boas amizades, participar de um grupo, de uma comunidade assim também é positivo, também é importante investir nisso. E boas amizades, né? Que não são aquelas amizades... Não tem que ser muitas amizades. Que sejam poucos, mas bons amigos. Não é? Isso. Não é? E nem amizade que vai oferecer bebida, que vai oferecer alguma droga. Então, boas amizades. Isso é importante porque muitas vezes surge, sobretudo em pessoas que possam estar com perturbações que as debilitam mais na sua organização e na sua gestão pessoal e das suas relações, são alvos fáceis para pessoas que percebem esta vulnerabilidade
vulnerabilidade e aliciam estas pessoas para consumos de substâncias, para ações criminosas mesmo, para roubos e outras ações, em que eles servem de cara para proteger quem está a planear e organizar a ação. Isto, infelizmente, acontece também. E, portanto, isso são realidades importantes e que, claramente, muitas vezes, com pessoas que têm esta debilidade, esta dificuldade em perceber isto, é importante ajudá-las a perceber o que é ser amigo e o que é ser alguém que se faz de amigo, mas que lhe faz mal, de facto. Não é? A pergunta coloca-se em relação àquilo que eu dizia há pouco do rural versus a cidade, não é? Isto esta ideia de uma comunidade próxima, de uma comunidade em que as pessoas se conhecem, mas conhecem-se inevitavelmente, de uma forma quase íntima, sabem os seus hábitos, sabem como é que funcionam, estão muito mais expostas umas às outras. Isto cria uma proximidade, de facto, que dá um suporte, dá uma facilidade de comunicação e um sentimento de integração e de presença do outro que é fundamental, quer como elemento preventivo destas perturbações mais de ansiedade, depressão, quer como elemento terapêutico quando procuramos ajudar alguém em que conseguimos ter aqui uma outra pessoa, facilmente, pessoas de referência, que são pessoas facilmente presentes e próximas e que têm um papel fundamental, porque a nossa saúde mental passa sempre por isto, passa sempre um bem-estar consigo próprio, antes de tudo o resto. Mas neste bem-estar consigo próprio, necessariamente tem que haver aqui a confirmação do outro, tem que haver a presença do outro que me diz: não, tu estás bem, eu reconheço-te, eu confirmo-te, eu aceito-te e tu és importante para mim na minha vida. Não é? E isto é uma amizade particular que se e há pouco falavas das amizades que não são benéficas, né? Claro. E nisso também entra o que se fala do bullying, de violência ali na escola, e que às vezes quem já está ali numa questão de saúde mental pode sofrer muito mais numa situação de bullying, ou bullying provocar uma situação importante de saúde mental. Esse habitualmente é muito frequente encontrarmos jovens com problemas de ansiedade ou depressão, pronto, estes são os problemas mais comuns, e que na sua história vamos quase sempre encontrar situações de bullying. Houve ali um período em que foi vítima de bullying. Nós tendemos a olhar para estes fenómenos sempre na perspectiva de valorizamos sempre o agressor, aquele que exerce o bullying, que exerce a agressão. Aqueles, habitualmente são grupos, não é? São fenómenos complexos, tal quais fenómenos de violência, como a violência doméstica também, não é? Também é importante ressaltar. Há aqui esta perspectiva também sistémica dos papéis assumidos, não é? E quando surgem estas situações de bullying, de facto, aquilo que verificamos é que, para além do papel ativo e agressivo, destrutivo do agressor, há sempre este papel passivo, inibido, que se coloca à mercê, que não consegue reagir daquele que é vítima de bullying, deste jovem, não é? Tentar capacitá-lo, tentar apoiá-lo para que encontre formas de reagir a estas situações é a melhor prevenção que se pode fazer em relação ao bullying, não é? Porque aquele que agride, se não houver vítima para agredir, não tem onde agredir, não é? Sim. Agora, este é o trabalho que é difícil e que, de alguma forma, aqui há um trabalho grande a fazer, creio eu, junto às comunidades escolares, nomeadamente, porque a escola é um sistema complexo onde os jovens passam grande parte do seu tempo e onde, habitualmente, se desenvolvem mais este tipo de situações. Mas, muitas vezes, parece que a escola, porque não se sente segura a lidar com este problema, fecha os olhos, desvia a cara. Não vi nada. Quando há pessoas lá que podem monitorizar os espaços e podem gerir os espaços e podem ter uma atitude mais interventiva, creio eu. Eu acho que se houvesse aqui um suporte diferente também, técnico, em relação a estas questões, para as escolas, podiam ser muito mais proativas e podíamos ter aqui uma eu ia perguntar diferente. Também algo nesse sentido. Se as escolas e também o sistema de saúde em Portugal foca no público jovem no sentido da promoção da saúde mental? Ou poderia aprimorar isso? Sim. Nós temos, o Estado português promove ativamente programas de
de prevenção de saúde geral e de saúde mental também nas escolas. Ou seja, todos os conselhos têm o seu gabinete de saúde pública e este gabinete de saúde pública é responsável por criar com as escolas um plano de saúde escolar, em que, dentro desse plano, além de articulação com as estruturas de saúde, há ações de formação desenhadas, a partir daquilo que também são os problemas identificados pela escola, e depois é este gabinete que convida técnicos das áreas mais específicas, tem os seus próprios técnicos, e convida outros técnicos para desenvolverem estas ações regularmente nas escolas, e todos os anos isto se faz de uma forma generalizada no país. Cada vez mais temos também nas escolas, porque há esta ideia da escola inclusiva, e portanto que quer envolver e responder a todos os jovens com todo o tipo de situações, psicólogos que estão a tempo inteiro na escola, outros terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, e portanto a escola neste momento tem quase sempre um quadro de outros técnicos que lhe permite também, tem equipas de intervenção precoce também, que podem começar a intervir desde os 3 anos de idade, desde a idade do pré-escolar. E, portanto, há aqui uma estruturação de serviços que tem feito um trabalho notável e temos crescido muito, sem dúvida, nesta identificação de situações, intervenção face às situações, criar literacia para os jovens, criar informação, criar canais para que eles possam falar daquilo que se passa com eles e procurar ajuda. Portanto, eu acho que as escolas têm feito bastante trabalho. Agora, quando a Graciela me falou de bullying, esse é um problema mais específico, tem a ver com estas situações de violência. Sim. E que... Mas que podem impactar a saúde mental. Naturalmente, impactam claramente na saúde mental, mas ultrapassam um bocadinho no sentido de um fenómeno social, eu diria, que tem outras vertentes, que essas eu creio que as escolas ainda estão muito frágeis e muito inseguras para lidar com esses problemas. E agora, assim, né, temos todo esse programa, todo esse plano do sistema de saúde nas escolas, mas e nas famílias? O que poderia ser feito para melhorar a comunicação entre jovens e seus pais, no sentido não só da intervenção, mas da prevenção? Porque acho que também a questão ali familiar também carece de base, enfim, né? Vemos as famílias, às vezes, desestruturadas, com valores, assim, se diluindo. Então, exatamente, Graciela. O que poderia ser feito? É tão mais fácil estarmos alienados, não é? O pai agarrado ao trabalho, eventualmente, ou a mãe, porque tem muito trabalho e tem que continuar aqui fora de horas. O filho também com as suas redes ou com os seus jogos. Portanto, hoje em dia temos recursos para estar todos no mesmo espaço e cada um desligado do outro. Isto é esta realidade que é difícil de por mais que tenha esse suporte na escola, mas chega em casa e desligou, não é? E então a tomada de consciência, as pessoas têm um pouco esta consciência, creio eu, não é? As pessoas dizem, não, temos de ter aqui um espaço para estarmos e tal, mas depois, mas não faz mal se for só aqui ver uma coisa, e às tantas basicamente está cada um a ver a sua coisa. Ou seja, o que estamos a dizer é que aquilo que são modelos clássicos de família, em que não há mais nada a fazer se não estarmos uns com os outros. Há muito a fazer. Há que cozinhar, há que limpar, há que pôr a mesa, mas fazemos todos, estamos todos juntos nisto. E são aquelas tarefas cotidianas que envolvem a família, que criam ligação e coesão com as pessoas. E onde naturalmente a conversa ia fluindo sobre isto, sobre aquilo, e na conversa banal e corriqueira acabava por surgir uma questão mais significativa ou mais importante. E sobretudo criava aqui um nível de comunicação em que facilmente tudo podia ser abordado. Às vezes o simples precisa ser recordado, né? O simples ali das famílias. O simples é a base da saúde mental, de facto. E também já estamos, infelizmente, quase a chegar ao fim. Mas isso que disse é muito importante. O simples é mesmo a base, porque às vezes complicamos tanto as coisas que tudo fica muito mais difícil. Os simples, né? Como eu falava assim, de arrumar a mesa ali, a família junta, colocar a mesa para o jantar, um ajudar o outro ali para fazer a refeição, ou, não sei, para regar uma planta. Coisas simples. Coisas simples que realmente vão se perdendo. Mas uma outra questão assim, que eu gostaria de trazer. Também vemos jovens com maior dificuldade de lidar com o sofrimento, de cultivar a resiliência.
Claro, existem situações que realmente vão afetar, vão trazer as perturbações mentais, psicológicas, mas também temos uma juventude que precisava ali ter mais resiliência ao sofrimento, porque às vezes muitas coisas estão fáceis demais. Né? Lá no início eu falou assim, da base da pirâmide, que certas necessidades básicas já tem muito ali, tudo na mão, às vezes como é criado, então falta assim essa resiliência e saber lidar com o sofrimento e colocar um sentido no sofrimento. É isso, Graciela. É por isso que é tão difícil falar destas coisas, não é? Porque estamos aqui a dizer, é importante reconhecer as situações de doença, é importante apoiar as situações de doença, é importante intervir, é importante pedir ajuda. E esse é o outro lado da moeda. Às tantas parece que não pode haver sofrimento, porque se há aqui alguma situação em que o jovem não está bem, qualquer coisa se passa, então temos que ir já para um tratamento e fazer qualquer coisa, não é? Não se explora, não há o espaço para dizer, tu és capaz de lidar com isso? És capaz de olhar e tentar perceber o que se passa e tentar perceber como é que podes lidar com esta situação. Não é sozinho. Mas não tem que ser num contexto técnico. Sim, sim. É aqui, e por isso eu digo as coisas simples, quando falo as coisas simples, falo disto, daquilo que é ter um bom amigo, ter uma família próxima, ter aquilo que são as coisas classicamente consideradas como a nossa estruturação, no nosso crescimento como pessoas, são a chave, de facto, para que estes problemas mais comuns possam ser lidados e possam ser ultrapassados de forma mais saudável. E a forma mais saudável é sempre quando a pessoa se sente capaz, encontra recursos naquilo que ela é e nas pessoas que têm à sua volta para lidar com as situações mais desafiantes que lhe surgem na sua vida. Isto acaba por se perder quando as pessoas dizem, vamos já procurar o técnico. É isso, isto é algo que já é doença. Querem um milagre, né? Não é suposto estar a haver sofrimento, é suposto estarmos sempre bem, estar sempre tudo a correr bem, ser tudo maravilha. Não pode haver sofrimento. Não, o sofrimento faz parte da nossa experiência. E é fundamental para a nossa felicidade descobrirmos, explorarmos as nossas possibilidades para lidar com ele e conseguir integrá-lo de uma forma saudável na nossa vida. A gente não vai buscar o sofrimento, mas quando ele bate a nossa porta... Ele vai surgir mais tarde ou mais cedo. Vai, na vida de todo mundo, faz parte da condição humana. Exatamente. Né? Portanto, é importante perceber isso quando se cresce e perceber que ele faz parte do crescimento da pessoa, do jovem, perceber que isso faz parte da vida e não protegê-lo sistematicamente, não. Eventualmente vais sentir isso, mas já não estou cá para... vou estar cá para ver e já não posso fazer nada. Senão vamos ter adultos infantilizados que não amadureceram, não souberam desde cedo trabalhar ali o sentido do sofrimento e chegar mais tarde... Essa é outra questão social, que sentimos que os jovens são cada vez mais tempo jovens até que finalmente consigam... Repara, isto não é uma questão de... Isto para a sociedade é complicado, não. A questão é pessoal. Uma pessoa que com 25, 26, com 30 anos, não se sente plenamente pessoa, indivíduo organizado, com toda a plenitude de se assumir naquilo que é. Isto é angustiante para a pessoa. Mas há esperança, há condições de cada ser humano, né, descobrir o seu potencial único. Nunca podemos demitir-nos do nosso trabalho, de crescermos como pessoa e de cuidar de nós e de trabalhar para conseguirmos ultrapassar aquilo que a vida nos vai pondo. E o que o senhor deixa de mensagem final para algum jovem que eventualmente nos assista? Eu acho que começava por aqui, ter um bom amigo sempre. Não sei se é um professor, se é o pai, mas ter um bom amigo sempre. Chega. Muito bom, isso mesmo. Então, cultivemos a amizade, cultivemos aquilo que vai realmente dar sentido a qualquer sofrimento da nossa vida, seja com um amigo, seja tendo suporte técnico, a família, né? Resgatarmos ali a unidade da família e também cultivar a fé, como falamos ao longo do nosso programa. Então, muito obrigada mesmo, Graciela, foi ótimo. Então, foi um prazer muito grande estar também convosco. Sim, obrigado. É um assunto que a gente ficaria aqui bem mais tempo, mas infelizmente temos que terminar. Sim. Então, obrigada e agradeço também quem nos acompanhou até este momento. Continue na programação da TV Canção Nova Portugal. Depois que esse programa for ao ar, assista também na internet, no canal do YouTube Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva.
E, como sempre, também o nosso agradecimento aos nossos benfeitores que nos permitem evangelizar, trazer profissionais que vão nos ajudar a refletir e a ver como podemos encaminhar melhor a nossa vida. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima! Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.